O Jornal Panorama começa agora e traz para você as informações do Legislativo Estadual. 2 candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas respondem a questionamentos dos deputados durante a segunda sessão de sabatina realizada pela Casa. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa conduziu os trabalhos do segundo dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nesta quarta-feira, 2 concorrentes se apresentaram e depois foram questionados pelos deputados. O primeiro deles foi o parlamentar Dari Pagung. Nós vamos ajudar a reconstrução, primeiro do Tribunal de Contas, que começou lá atrás, com vários conselheiros importantes, que é o Pimentel, o Sérgio Abudib, Talfner, o conselheiro Hanna, o conselheiro Rodrigo Chamon, e eu simplesmente quero ir para o tribunal para contribuir, para ajudar a zelar pelo gastos públicos, para o erário público. Então nós acreditamos que realmente ser conselheiro hoje do Tribunal de Contas é uma função importante para que nós possamos garantir que se cumpra aquilo que foi determinado tanto no PPA, tanto no orçamento, tanto na diretriz orçamentários. E nós precisamos exigir que os ordenadores de despesa faça e trata o dinheiro público de forma correta, de forma honesta, e que quem ganha com isso tudo é a população capixaba. A segunda candidata a se apresentar foi a advogada Marilene Alves Ferreira. Eu desejo ser conselheira por um simples fato. Eu sou brasileira, como manda a Constituição, preencho os requisitos do artigo 74 da Constituição. Por essa razão, eu me sinto preparada para ser conselheira daquele tribunal. Eu coloco também que eu tenho uma preocupação muito grande com o sistema hoje, de modo geral. E é um sistema corrompido, um sistema fragilizado, que já não alimenta mais, aliás, nunca alimentou os anseios da sociedade. E eu creio que nós precisamos de fazer mudanças em todos os aspectos. E não só na escolha do candidato a conselheiro do Tribunal de Contas, mas também outras escolhas, escolha dos nossos governantes, escolha dos nossos deputados, porque hoje a Assembleia ela não representa a sociedade, ela representa interesses particulares, a cada um com o seu individualismo, com o seu particularismo, com o seu partidarismo, e nós não comungamos com isso. Conclamar todos os cidadãos para que não desistam dessa luta. Um dia nós chegaremos lá. Eu hei de ver ainda essa mudança acontecendo. Após a segunda sabatina, o presidente interrompeu a sessão para aguardar a presença de outra candidata. Mas a concorrente não compareceu. O colegiado vai definir as medidas a serem tomadas diante da ausência. A TV Assembleia transmite ao vivo a sabatina de todos os candidatos por determinação da mesa diretora da Casa. O objetivo é dar mais transparência ao processo, que neste ano conta com 22 candidatos. A próxima sabatina acontece na terça-feira, dia 24 de setembro, das 9 horas até as 12. Discussão de PEC e aprovação de requerimento de urgência para a matéria do Executivo são destaques na última sessão ordinária da semana. Quem tem esses detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Verônica, os deputados aprovaram durante a sessão ordinária desta quarta-feira, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional de autoria do governo do Estado, que reconhece a carreira dos delegados de polícia como carreira jurídica. Por se tratar de PEC, a matéria precisa ser votada em mais uma sessão. A matéria deve retornar para o plenário na próxima quarta-feira. A votação durante a sessão de hoje foi acompanhada pela categoria. São eles que pegam todas as causas
todas as causas de violência e retratam em um relatório e faz um encaminhamento para o Ministério Público para ofertamento ou não de denúncia e acolhimento do juiz para iniciar essa ação penal. Então, para isso, ele tem que ter autonomia, porque em muitos casos, nós como delegado de polícia, eu na condição de delegado de polícia, presidente da Comissão de Segurança, já passei em vários municípios onde presidia um inquérito quando contrariava interesses de determinado cidadão ou determinados políticos da região, simplesmente havia uma transferência do nada. E isso não vai mais acontecer com a carreira jurídica. A carreira jurídica é um marco necessário para que a gente possa ter autonomia administrativa e funcional da polícia e ser reconhecido realmente como um operador do direito e mais do que operador de segurança pública, um operador do direito brasileiro. Isso é fundamental para que a carreira de delegado de polícia possa cumprir realmente com o seu papel constitucional. E foi aprovado o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei complementar de autoria do governo que reorganiza os cargos e carreiras da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. A matéria cria mais de 100 vagas para atender a instituição e já entra na pauta da próxima sessão ordinária. É com você, Verônica. Obrigada, Gabriela. Dados sobre a violência relacionada às drogas são apresentados na Assembleia Legislativa. A Comissão de Políticas sobre Drogas organizou uma palestra sobre os reflexos do tráfico de entorpecentes na sociedade. O palestrante Tiago Andrade é policial civil e professor universitário e apresentou dados estatísticos como o número de assassinatos ligados às drogas. Nesse mês de setembro, nós tivemos já 18 homicídios na região da Serra. Então, se a gente for analisar, nós estamos em 17, então mais de um por dia. Então, trouxe que o tráfico de drogas, hoje em dia, ele pode ser chamado como um grande câncer da nossa sociedade, em que devasta famílias, né, por disputas, traficantes rivais e também por conta de dívidas decorrentes ao tráfico de drogas. Tivemos situações em que pessoas morreram por dívidas de R$10, né, devendo R$10 para o tráfico de drogas. Então, pelo esse respeito que o tráfico impõe, esse tribunal do tráfico, a pessoa acaba ceifando a vida de outra. A presidente da comissão ressaltou a importância da família para a prevenção às drogas e a necessidade da presença do Estado para enfrentar o problema. Uma família estruturada, né, ela conversa com os filhos, ela leva o filho para a escola, regularmente ao médico, as vacinas, tem orientação escolar e tantas outras questões que são importantes para edificar o caráter e também para garantir a perspectiva de vida e expectativas desta pessoa na sociedade. Então, isso tudo nos mostra o quanto que nós devemos estar atentos e quanto que nós precisamos desprender de energias e de recursos para estar enfrentando esse grave problema que tem assolado a nossa sociedade. A construção de tanques de combustível e soda cáustica próxima a residências em Paú, Vila Velha, repercute no Parlamento Estadual. Os moradores, eles estão vivendo ali sobressaltados, ninguém tem segurança ali na região de Paú, porque aqueles tanques com milhões e milhões de litros de combustível, gasolina e também de soda cáustica, principalmente em épocas de chuva, onde tem um relâmpago, aquilo pode explodir de uma hora para outra. Pode acontecer, nunca dar nenhum tipo de explosão, mas pode ter uma explosão. Se houver a explosão de um tanque daquele ali, todos os moradores da região, com certeza, vai ter ali centenas e centenas de vítimas. Como é que o governo autoriza, deixa o IEMA dar licença para a construção de um tanque daquele? Jamais poderia autorizar, um órgão público, autorizar que fosse colocado tanta bomba atômica para matar o povo de Paú, se porventura houver uma explosão. Conscientização no trânsito. Este é o tema da sessão especial que o Legislativo Capixaba vai realizar na próxima semana. Nós teremos no dia 23, na próxima segunda-feira, essa sessão. Eu quero convidar a população em geral. Teremos aqui a presença do delegado de Delitos de Trânsito, Fabiano Contarato, que é um missionário nessa luta de diminuir essa matança no trânsito. O Carlos Lopes, também diretor do Detran, e várias outras autoridades estarão presentes aqui, dando seu depoimento. São pessoas, são mães, pais, irmãos que perderam seus entes queridos
e que naturalmente foram assassinados por embriagado ao volante. Então essa sessão é muito importante, nós queremos chamar as pessoas para a gente cada vez mais multiplicar essa conscientização de que nós podemos evitar tantas mortes não bebendo e depois dirigindo. Muitos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa são aprovados com emendas parlamentares. Mas afinal, o que são essas emendas? Você confere agora no quadro Conheça o Parlamento. Emendas parlamentares são recursos usados pelos deputados para alterar o conteúdo de matérias em tramitação. São sugestões apresentadas como complemento de outras. O deputado Gildevan Fernandes, que é membro da nossa comissão, como sempre diligente, ele também apresentou uma emenda que nós vamos examiná-la à luz do interesse do Estado e à luz do procedimento que nós estamos fazendo nesse momento de ordem legislativa. Os deputados apresentam, então, inúmeros projetos, que são espécies normativas, projetos de lei ordinária, de lei complementar. E dentre esses projetos, que muitos são de autoria dos próprios deputados, alguns são de autoria do governo do Estado, por exemplo. E nesses projetos do governo do Estado, os deputados têm autonomia constitucional de colocar emendas, de alterar esses projetos. São emendas supressivas, aditivas, modificativas, que têm por objetivo dar uma nova redação ao texto do projeto, aperfeiçoando o trabalho que já foi feito pelo governo do Estado, incluindo no projeto novos dispositivos, temas até concernentes com o projeto e aperfeiçoando a matéria. As emendas também são utilizadas para alterar o projeto de lei orçamentária anual elaborado pelo governo do Estado. Outra parte importante com relação às emendas parlamentares é o trabalho que os deputados fazem com relação ao orçamento anual. A lei do orçamento anual é uma lei que é encaminhada para a Assembleia Legislativa no segundo semestre de cada ano e nessa lei está o orçamento do Estado do Espírito Santo. Os próprios parlamentares trazem ideias novas, trazem ideias vindas dos municípios, onde eles têm as suas bases. Com isso, o orçamento consegue ficar regionalizado, integrado e atender a demanda da população, que é o nosso papel, o papel dos deputados. As emendas podem ser supressivas quando eliminam parte de outra iniciativa, substitutivas quando substituem completamente um trecho da matéria, modificativas quando promovem pequenas alterações no projeto, aditivas quando acrescentam textos inteiros às matérias. As emendas de redação são usadas para evitar erros, incoerências e contradições nos textos das matérias. As emendas só podem ser apresentadas quando as proposições que vão ser modificadas estiverem em análise nas comissões ou no plenário. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre, eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!